Olha, a decisão então da Selic, aprovação do relatório do arcabouço fiscal pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, expectativas aí de avanços na reforma tributária, semana bastante movimentada para a economia brasileira. E para repercutir essas pautas que impactam diretamente na vida do produtor rural, eu falo agora com o deputado federal, o Sérgio Souza, e também com o nosso colunista do Canal Rural, o Miguel Daúde, que já estão aqui ao vivo conosco. Sejam muito bem-vindos. Olha, eu já quero começar falando sobre arcabouço fiscal, tá? A gente viu aí na reportagem, né, que eles divergem bastante, né? Ainda a proposta ainda tem causado algumas divergências de opinião, né? Gostaria de saber a sua avaliação, deputado. Primeiro, na sua opinião, do jeito que ela está, esse marco deve trazer aí um equilíbrio para as contas públicas e vai ser favorável para o agronegócio? Qual que é a sua opinião sobre isso? Boa noite para você. Boa noite, Marusa. Boa noite, Daúde. Boa noite a todos aqueles que estão aqui nos assistindo este canal rural, onde leva informação para todo o Brasil em tempo real e verdadeiro. Bom, não sei se a sociedade toda compreende o que é esse novo marco fiscal, mas na verdade é assim. Quando ele foi criado lá em 2019, se pensou, 2019 não, 2017, se pensou assim: o país não deve gastar mais do que arrecada. Como um contribuinte, uma família, não deve gastar mais do que ganha. Criou-se algumas limitações, e disse ali no texto, alteramos a Constituição, que haveria algumas exceções, mas a regra geral é essa, e no ano seguinte se gasta o que se gastou, no que se arrecadou no ano anterior, mais a inflação. Com o advento da pandemia, nós criamos aquela PEC de guerra e liberamos os gastos principalmente para a saúde e para a reposição das perdas de arrecadação dos entes federados. E também outras situações, como o auxílio emergencial que se criou naquele momento, né? O governo, agora, no final do ano de 2022, operou no Congresso Nacional uma nova alteração à Constituição, chamado de PEC da Transição, abrindo mais espaços para programas, principalmente sociais, que foram colocados no programa de governo e foi sabatinado nas urnas e decidido nas eleições, com o presidente eleito. E aí a obrigação vem, Maruza, e é bom que a gente explique isso, do Poder Executivo fazer uma proposta de regulamentação desse dispositivo da Constituição e manda isso ao Congresso Nacional. Lógico que, quando manda ao Congresso, o governo quer liberar geral. Ele achou mecanismos dentro da Constituição para que possa tirar tudo do teto. Porque aquilo que você tirar do teto, por exemplo, o Bolsa Família, despesas com saúde, com educação e por aí vai, quer dizer que sobra um orçamento livre para ele aplicar em outras coisas. Nós tentamos, por exemplo, por emendas minha, de outros parlamentares, tirar do teto o seguro rural. Nós tentamos tirar do teto os investimentos com o financiamento do Plano Safra, mas nós não conseguimos, porque naquele momento se entendeu, e agora no arcabouço fiscal também, se entendeu que a agricultura, o seguro rural, não é prioritária para o governo. Isso nos preocupa muito, apesar que se anuncia aí um Plano Safra maior do que todos os anteriores e com juros mais baixos. É o que se fala nos bastidores, né? O Plano Safra será anunciado na próxima semana e assim esperamos. Inclusive, recebemos na Frente Parlamentar Agropecuária, ontem, a nossa reunião ordinária, o ministro do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira, que garantiu-nos que vai ter juros mais baratos e que vão ter aí também mais recursos para o Plano Safra. Isso quer dizer que abriram o espaço no orçamento. Então, o arcabouço fiscal, nós do agro, esperamos que venha garantir os recursos para o nosso produtor rural, fazer o financiamento da safra e o seguro rural, que é importante. No mais, que o Brasil tenha estabilidade econômica, né? Porque isso dá uma garantia de futura para um empreendimento que é o rural, que é de médio e longo prazo. Tá, do Miguel, boa noite para você, suas considerações.
Boa noite, Marusa. Boa noite, deputado. Bom, eu vou aproveitar essa oportunidade que nós temos, Marusa, para fazer uma pergunta para o deputado. A gente sabe, deputado, que o arcabouço fiscal é uma carta de intenções, né? A sustentação e a aplicabilidade do arcabouço fiscal vai depender das reformas. A Marusa colocou há pouco, e vamos comentar, né, a reforma fiscal. O senhor acha que é possível fazer uma reforma fiscal sem fazer a reforma da federação, onde se atribui aos entes da federação, os municípios? Nós temos 5.756 municípios, temos 27 estados. Como que nós vamos pegar essa PEC, a 45, que é do API, né, que foi feita pelo Baleia Rossi, e adaptar dentro de um Frankenstein que nós temos, sem atribuir aos entes da federação o que fazer, com que dinheiro fazer? O senhor vê condição dessa reforma ser viável no prazo que o ministro colocou? Saúde. É muito importante o que você colocou aqui, porque nós já até mudando um pouco de assunto, né? A gente ia para a Ah, reforma depois, mas a gente já começa esse assunto, então, da onde já iniciou a reforma tributária. pronto, Marusa, que Depois de bom que volta, você já nos autoriza aqui está a iniciar esse autorizado o debate, né? bate-papo. Vamos lá. Então, assim, o arcabouço fiscal, ele é uma regulamentação da Constituição de como é que o Estado brasileiro, o governo federal, vai gastar o seu orçamento. Tem regras muito claras. Ele só vai poder gastar em algumas situações se houver excesso de arrecadação, se o Brasil crescer e assim por diante, né? A reforma tributária da UD pode ser uma forma de crescimento de arrecadação. Nós temos que olhar que o governo central, a União, ela arrecadou em 2022 algo em torno de 2,3 trilhão de reais. E que há um contencioso em discussão no administrativo ou no judiciário, ou aquilo que você não enxerga e não percebe que é a sonegação anual, uma previsão em torno de 1 trilhão de reais. Então, se o governo está efetivando 2,3 e tem 1 trilhão que está nesse limbo, se ele efetivar, de fato, numa reforma tributária, otimizar isso, ele pode diminuir a carga tributária e aumentar a sua receita. Isso pode acontecer. No entanto, o que nós estamos percebendo nesta reforma tributária, e aí já respondendo, que ela trata de receitas e como é que você vai efetivar a receita e da distribuição entre os entes federados. Nós não estamos discutindo aqui ou rediscutindo a questão das funções dos entes federados. Os municípios continuarão com as suas funções de cuidar das estradas rurais, de cuidar da mobilidade urbana, do saneamento, da iluminação pública, da educação básica, da saúde básica, da educação fundamental. Os estados continuarão com a obrigação da segurança pública. Isso nós não estamos mexendo. Eu acho que até o que você quis colocar aqui para a gente é mais a reforma administrativa, porque a reforma administrativa, ao meu ver, ela deveria vir antes da reforma tributária. Nós definiríamos ali o tamanho do Estado que nós queremos e o tamanho das obrigações, e aí sim o quanto é que nós precisamos de recursos para executar. Lógico que alinhados aí às competências dos entes federados, né? Mas o que nós estamos vendo hoje? A reforma tributária, numa vontade política muito grande, praticamente sacramentado aqui na Câmara dos Deputados, que será votada agora na primeira quinzena de julho. Inclusive, ontem, eu, o Lupion, o Arnaldo Jardim, a Tereza Cristina e outros parlamentares estivemos, por vezes, com o relator. Na semana passada, definimos previamente, ainda falta ali, nós já enxergamos o texto, só não temos ele escrito, mas, inclusive, tivemos a oportunidade de ler o texto da parte do agro, é claro, mas está ficando razoavelmente bom. Tem uns pontos ainda que precisa melhorar, mas avançamos muito do jeito que nós estamos colocando, e vocês viram aqui o presidente da Câmara, o Arthur Lira, dizendo da nossa bancada aqui no Congresso Nacional, né? Se não combinar o jogo conosco, não passa.
Não passa mesmo. E nós não vamos permitir aumento de impostos ao nosso produtor rural, que já paga uma carga muito grande. Então, o relator sabe disso, as lideranças sabem disso, que se não tiver o nosso apoio, não vai para frente, porque se nós aprovarmos algo que não seja bom para o setor agropecuário, depois, com toda essa bancada que nós temos para reverter isso, nós teremos dificuldade de colocar quórum também. Então, é agora a hora de negociar. Ô, deputado, e o Lira falou que vai estar em Brasília, vai se encontrar para discutir esse tema ali com cerca de 27 governadores também, que aí vai de encontro também com o que o Daúde falou, né? Que a gente pode esperar desse encontro, algum avanço aí no texto, porque é difícil todo mundo aceitar, né? Cada um pensa diferente. O que você espera desse encontro de amanhã? Bom, o presidente Arthur Lira é o grande defensor da reforma tributária. Ele puxou para si a responsabilidade de ver tramitar na Câmara dos Deputados essa pauta. O Aguinaldo Ribeiro, que é o relator, tem trabalhado muito com as bancadas setoriais e também com os entes federados. Só que os entes federados, a conversa tem que ser um pouco mais de diplomacia, de instituição, Câmara dos Deputados, mesa da Câmara, relator, é claro, junto com os entes federados. Há uma preocupação muito grande dos estados produtores em perda de arrecadação e como é que isso vai se resolver. Nós temos, por exemplo, os estados do Sul, o meu estado, o estado do Paraná, por exemplo, é um estado produtor, que tem excedente de produção e vendemos para o Brasil todo e vendemos também para o exterior. Como é que fica isso? Uma vez que a exportação não gera nenhum tipo de imposto e continuará sendo assim, que é o compromisso que o relator tem conosco de não permitir a tributação das exportações. Agora, nós temos um consumo bom no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná, em outros estados produtores. No entanto, haverá perda de arrecadação, porque nós, hoje, a fonte constituinte do tributo é a origem e passará a ser no destinos. Então, vai inverter ali a fonte da geração do tributo. Então, como é que se compensará isso? Como é que será feito? Então, essa reunião com os governadores é para tratar disso. Municípios produtores, até eu disse numa reunião em Cascavel, na semana passada, aos municípios do oeste do Paraná, citei exemplo lá, por exemplo, do município onde tem lá a sede da cooperativa Copacol, Cafelândia, ou Nova Aurora, que está ali do lado, ou o município de Toledo. Do jeito que está a reforma, vai haver uma perda significativa da arrecadação. Como é que isso será compensado? E os serviços que esse município já presta, como é que serão feitos, né? Então, há uma preocupação nossa nesse sentido. E nós precisamos olhar, o Miguel Daúde, que conhece bem o tema, Maruza, temos que olhar como um todo. Nós não estamos olhando só da porteira para dentro. Porque da porteira para dentro, aquilo que eu colhi, eu vou comercializar, como é que eu vou pagar os impostos sobre isso? Vai ser os 25% a hora que eu emitir a nota do produtor rural? Vai ter uma diferenciação, que é o que nós estamos trabalhando aqui? Vai haver aumento de impostos nessa PEC sugerida lá no inicial, a 45? Vai muito, né? Então, nós estamos trabalhando na diminuição. Mas o que tem antes da porteira? Toda a cadeia da indústria de insumos, de máquinas, de logística que fornece o agro. E o que tem depois da porteira? Também logística, a agroindústria da transformação, que se comprar caro, não vai comercializar ou vai querer comprar mais barato se tiver uma carga tributária alta dentro do seu preço. Então, nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, da bancada ruralista, estamos atentos a toda a cadeia e nós não vamos permitir aumento de impostos ao nosso produtor rural, em especial ao pequeno e médio produtor rural. Importantíssimo. Daúde, quer fazer a sua consideração? A gente está finalizando aqui o nosso tempo. Sim, gostaria sim, Maruza. Pena que o tempo é curto, né? Nós conversaríamos aí a noite inteira com o deputado nesse assunto. Bom, rapidamente, eu ouvi recentemente o governador Caiado dizer que é totalmente contra essa reforma, porque ele não quer ficar recebendo mesada, né, diante do que ele está percebendo. E o outro ponto é que o API diz o seguinte: olha, não, nós vamos ter uma tarifa única, mas vai ter o cashback. Aqueles que
detêm uma renda vão receber de volta o dinheiro. Eu fiquei muito preocupado com isso, viu, deputado? Porque a gente sabe, né, que o problema do governador, né, do Caiado, é o problema de todos. Você pega aqui a Prefeitura de São Paulo, ela não vai abrir mão do seu ISS, né? Você pega os estados do Nordeste que têm um faturamento menor, como é que ficam os estados que têm um faturamento maiores, né? Que é o caso do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, é uma dinâmica que me preocupa muito de achar um consenso. Eu não sei, Marusa, deixa o deputado falar mais um pouquinho rapidamente sobre isso para a gente ver o que ele pensa. Só para fechar, porque a gente está cutucando ele nesse assunto, mas rapidamente que a gente está com o tempo já esgotado. De fato, Daúde, você tem razão, é uma preocupação muito grande. E como é que isso vai ser compensado, né? Por isso que há uma convocação dessa reunião amanhã em Brasília com os governadores para tratar disso. Porque hoje os entes federados, eles são quem fazem a sua própria arrecadação. Por exemplo, o ICMS dos estados, o ISS dos municípios, isso tudo vai se concentrar no âmbito do federal e depois vai ter um órgão que vai fazer essa redistribuição desse imposto para os estados e também a compensação. A questão do cashback, eu acho que isso já está bem vencido. Nós temos dito ao relator que cashback sai muito mais caro do que a desoneração da cesta básica, o dobro do valor. Hoje nós temos 16 bi em desoneração da cesta básica, a operacionalização do cashback ficaria em torno, segundo estudos da CNA, de 32 bi. Então é melhor manter a desoneração da cesta básica. E a gente vai acompanhar e como é que vão ser essas discussões amanhã em Brasília, do Lira com os governadores e trazer tudo para o público que está nos assistindo agora. Gente, muito obrigada, deputado, muito obrigada, Daúde. Boa noite para vocês, viu? Até a próxima.